Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. @Paulo Roberto Maciel 6 /. repórterpaulomaciel.blogspot.com e facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Olha, eu sempre trago a liturgia. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 7 de dezembro de 2025, domingo, segunda semana do Advento, no ano litúrgico A, a cor dos paramentos litúrgicos é roxa. No rito temos a missa própria com o creio, o prefácio do Advento. Hoje, omite-se a memória de Santo Ambrósio, bispo e doutor da igreja, porque é domingo, dia do Senhor. Primeira leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículos do 1º ao 10º. Naqueles dias nascerá uma haste do tronco de Jessé, uma haste do tronco de Jessé, e a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e discernimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de ciência e temor a Deus. No temor do Senhor encontra-se o seu prazer. Ele não julgará pelas aparências que vê, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas trará justiça para os humildes e uma ordem justa para os homens pacíficos. Fustigará a terra com a força de sua palavra e destruirá o mal com o sopro dos lábios. Cingirá a cintura com a correia da justiça e as costas com a faixa da fidelidade. O lobo e o cordeiro viverão juntos. O leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito. O bezerro e o leão comerão juntos, e até mesmo uma criança poderia tangê-los. A vaca e o urso pastarão lado a lado, enquanto suas crias descansam juntas. O leão comerá palha com o boi. A criança de peito vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa. E o menino desmamado não temerá pôr a mão na boca da serpente. Não haverá danos nem mortes por todo o meu santo monte. A terra estará tão repleta do saber do Senhor quanto as águas que cobrem o mar. Naquele dia a raiz de Jessé se erguerá como um sinal entre os povos. Hão de buscá-la as nações, e gloriosa será a sua morada. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Agora é o Salmo responsorial, Salmo 71 na Bíblia Vulgata, ou 72 na de Jerusalém. Versículos 1º, 2º, 7º ao 8º, 12 ao 13, 17, refrão, versículo 7º. Nos seus dias a justiça florirá. Repetamos. Nos seus dias a justiça florirá. Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça aos descendentes da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Nos seus dias a justiça florirá. Nos seus dias a justiça florirá, e grande paz, até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o seu domínio, e desde o rio até os confins de toda a terra. Nos seus dias a justiça florirá. Libertará o indigente que suplica, e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará. Nos seus dias a justiça florirá. Seja bendito o seu nome para sempre, e que dure como o sol sua memória. Todos os povos serão nele abençoados, todas as gentes cantarão o seu louvor. Nos seus dias a justiça florirá. Repitamos! Nos seus dias a justiça florirá. Agora vamos à segunda leitura, leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículos do 4 ao 9. Irmãos,
Tudo que outrora foi escrito para nossa instrução, para que pela nossa constância e pelo conforto espiritual das Escrituras, tenhamos firme esperança. O Deus que dá constância e conforto vos dê a graça da harmonia e concórdia uns com os outros, como ensina Cristo Jesus. Assim, tendo como que um só coração e a uma só voz, glorifiqueis o Deus e Pai do Senhor nosso Jesus Cristo. Por isso, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu, para a glória de Deus. Pois eu digo, Cristo tornou-se servo dos que praticam a circuncisão para honrar a veracidade de Deus, confirmando as promessas feitas aos pais. Quanto aos pagãos, eles glorificam a Deus em razão da sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu vos glorifiquei entre os pagãos e cantarei louvores ao vosso nome. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Evangelho. Vamos aclamá-lo e depois proclamá-lo. Evangelho de São Mateus, capítulo 3, versículos do 1 ao 12. Aleluia, 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 aleluia. Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Toda a carne há de ver a salvação do nosso Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: esta é a voz daquele que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins, comia gafanhotos e mel do campo. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do rio Jordão, iam ao encontro de João, confessavam seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus, oriundos de vários lugares para o batismo, João disse-lhes: raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzir frutos que provém a vossa conversão. Não penseis que basta dizer: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo destas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão. Ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro, mas a palha ele queimará no fogo que não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão, à explicação do texto. Aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho está escrito o seguinte: Mateus nos apresenta um homem cheio de determinação que prega no deserto da Judéia. Seu nome é João Batista. Anunciado pelo profeta Isaías como voz que grita no deserto, João tem a missão bem definida. Preparem o caminho do Senhor, endireitem suas veredas, suas estradas. Anuncia e mostra, já presente entre nós, o Messias. Exige o arrependimento, a confissão dos pecados, a conversão e, como sinal de purificação, o batismo.
tudo em vista do reino de Deus, que já está ao alcance de todos. O reino dos céus está próximo. De toda parte, as multidões se deslocam até João, a fim de ouvi-lo confessar os próprios pecados e ser batizados por ele. Para os fariseus e saduceus, que por suas obras se julgam melhores que os outros, João tem uma palavra desconcertante: produzam fruto que comprove o seu arrependimento. Agora, no anuário Folhinha Sagrado Coração de Jesus, tem uma explicação da irmã Jailda Rocha Caetité. Hoje, temos a figura de João Batista em Mateus capítulo 3, versículos do 1 ao 12. É a voz que clama no deserto. E clama por arrependimento, por conversão, por mudança de vida. Sua missão foi preparar o caminho do Senhor Jesus. Com sua pregação e seu testemunho, todos eram convocados a abandonar as más ações, a morrer para o pecado e a nascer para a vida da graça, a vida divina. Ainda hoje, João Batista continua a clamar no deserto dos nossos corações por arrependimento, por perdão e conversão. Através de João Batista, Jesus nos convida a preparar o nosso coração todos os dias para acolhê-lo, a abandonar tudo aquilo que não constrói fraternidade e a viver uma vida nova, a voltarmos-nos para Ele e a caminharmos com Ele, nele e por Ele. Vamos agora aos santos do dia. Santo Ambrósio é santo do dia 7 de dezembro. Foi bispo e doutor da igreja. Nascido em Treves, na Alemanha, em 340, estudou direito e retórica em Roma, sendo depois nomeado governador do norte da Itália. Quando morreu, o bispo de Milão, embora fosse apenas catecúmeno, o próprio povo proclamou o bispo. Foi um dos principais instrumentos da providência divina para a conversão de Santo Agostinho. De acordo com as informações, Ambrósio foi conselheiro e pai espiritual de 3 imperadores romanos: Graciano, Valentiniano II e Teodósio I. O santo é o símbolo da igreja nascente após sofridos anos de perseguições e vida escondida. Foi graças à sua atuação que a Igreja de Roma conseguiu lidar com o poder público sem servilismo, tanto que ele chegou a repreender asperamente o imperador Teodósio I, obrigando-o a fazer uma penitência pública por ter massacrado a população de Tessalônica, ao conter uma revolta. Pois é, a sua figura representa o ideal de bispo e pastor que se deve impor como símbolo de liberdade e mais, símbolo de pacificação. Ele nasceu em Treves, atual Alemanha, por volta do ano 339. Era de família cristã. Seu pai era alto funcionário do Império Romano, governador de uma província do outro lado dos Alpes, no norte da Itália. Quando o pai morreu, a família foi para Roma, onde Ambrósio estudou direito, retórica e iniciou sua carreira jurídica. Certa vez estava em Milão, quando o bispo morreu. Bom jurista e funcionário imperial, procurou evitar um conflito nas novas eleições eclesiásticas com um discurso firme e sensato. Foi tão sereno e equilibrado que, ao final, a Assembleia o aclamou o novo bispo de Milão. Muito surpreso, recusou, dizendo que não era a sua intenção, até porque era um pecador e ainda se preparava para receber o sacramento do batismo, ou seja, era um catecúmeno, estava sendo catequizado ainda, recebendo o catecismo da igreja. Mas não adiantou não, logo foi batizado e foi consagrado. Desde então dedicou-se com afinco ao estudo das Sagradas Escrituras. Suas obras e comentários sobre as Escrituras o fizeram especialista da doutrina católica e da arte de administrar a comunidade cristã a ele confiada. Deu importância aos valores da virgindade de Maria e dos mártires de Cristo. Recebeu o título de doutor da Igreja. Quase todos os livros de sua autoria lidos por cristãos são a reprodução de suas pregações, suas homilias, sermões. Agostinho, convertido por ele e um dos seus ouvintes frequentes, contou que o prestígio dos sermões do bispo Ambrósio de Milão era enorme, graças ao
eficaz tom de voz e sua eloquência com a escolha das palavras. Por isso foi chamado de o apóstolo da amizade. Morreu em Milão, em 4 de abril de 397, uma sexta-feira santa. Santo Ambrósio é venerado no dia 7 de dezembro, data em que, no ano 347, foi aclamado pela população bispo de Milão. Santo do dia 7 de dezembro, Santo Atenodoro. Foi mártir e morreu mais ou menos no ano 304. Após suportar inúmeros suplícios por não negar a fé em Cristo, foi condenado à pena capital durante a perseguição de Diocleciano na Síria. Santo do dia 7 de dezembro é São João o Silencioso, bispo. Morreu em 558. Renunciou ao governo da diocese de Táchira, na Armênia, para ingressar no mosteiro de São Sabas, na Terra Santa. Ali viveu servindo humildemente seus irmãos. Santa do dia 7 de dezembro, Santa Fara, abadesa, morreu em 657. Foi uma religiosa beneditina, irmã de São Faro, bispo de Meaux, e São Cagnoaldo, bispo de Laon. Eleita abadesa, presidiu o mosteiro por 36 anos. De acordo com o blog Heroínas da Cristandade, Santa Fara nasceu na França em 595, era filha do conde Canerico e de Leodegonda, e teve 2 irmãos santos, São Cagnoaldo, monge de Luxeuil, e São Faro, bispo de Meaux. Seu nome Fara ou Bara significa baronesa e Burgundofara é baronesa de Borgonha. São Columbano, o apóstolo da Irlanda, exilado em Luxeuil e hóspede na casa dos pais de Fara, indicou a ela, ainda criança, a vida de consagração a Deus, reconhecendo suas grandes virtudes, tendo-lhe ensinado a amar a Cristo, a rezar e a fazer caridade aos pobres. Seu pai, no entanto, tinha outros planos, um casamento com um nobre da corte do rei Teodeberto II. A jovem, então, adoeceu e Santo Eustácio, sucessor de São Columbano, na direção do mosteiro de Luxeuil, e diretor espiritual da jovem, interveio e revelou ao pai que se deixasse a moça livre para ser consagrada a Deus, ela ficaria curada. O pai aceitou e a jovem recobrou a saúde. O pai não manteve a promessa. Percebendo que preparavam-lhe um casamento, a jovem deixou o lar paterno e se refugiou perto da igreja de São Pedro. Descoberta, rogaram-lhe que voltasse para casa, chegando a ameaçá-la de morte. Ela, porém, não desistiu da decisão tomada. Santo Eustácio novamente interveio após admoestar severamente o pai e convenceu-o a deixar Fara a seguir sua vocação. Em 620, tendo recebido de herança um terreno entre 2 rios, Fara fundou seu próprio mosteiro dedicado a Santa Maria, a São Pedro e a São Paulo. Olha que coisa importante, né? Santa Fara, uma santa que nos enriquece. Santa do dia 7 de dezembro, Santa Maria Josefa Rossello. Foi virgem e morreu em 1880. Fundou em Savona, na Itália, o Instituto das Filhas de Nossa Senhora da Misericórdia para a instrução de meninas pobres. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. Acesse @Paulo Roberto Maciel 7919.